muitos anos, algumas vezes a gente já pôde estar aqui. E agradeço muito a honra do convite de poder estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus, nessa última hora desse ano de 2023, dando já as boas-vindas a 2024, quando essa igreja estará, então, celebrando seu jubileu de brilhante, seus 75 anos, e a gente tem algo da parte de Deus, creio isso, para poder compartilhar com você aqui nessa noite. Quero agradecer muito ao irmão Carlos Marcos, né? Quero agradecer muito ao Júlio, a equipe que já está aqui, né? Que vai estar nos auxiliando na mensagem dessa noite, que será uma mensagem segmentada, onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus, mas onde a gente vai cantar também, reafirmando a palavra de Deus para cada um de nós. Quero agradecer também ao meu pastor, o pastor Vanderlei Batista Marins, que me fez o convite, né, me pegou lá no tempo da Primeira Igreja Batista em Alcântara. Pastor, o senhor pode estar dia 31 lá na segunda de Petrópolis? Falei, claro que sim, pastor, estou pronto para poder servir, e é uma satisfação realmente compartilhar a palavra de Deus com vocês. A gente vai ter um auxílio da multimídia, eles estão ali preparando só para que a gente possa fazer um conjugado daquilo que está sendo projetado para casa, isso, e queremos saudar também a você, meu irmão, minha irmã, dessa igreja ou de outra igreja que está participando de forma online, que você seja muito bem-vindo ao culto da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Meus irmãos, eu sou então o pastor Marcos Luiz Lopes, sou pastor batista há 25 anos, e tenho, nesse tempo ainda do ano de 2023, do ano de 2024, acumulado a função de ser o presidente dos pastores batistas do estado do Rio de Janeiro. Além de estar membro do Conselho da Convenção Batista Fluminense, também da Convenção Batista Brasileira, e ser o atual relator da Comissão de Planejamento da Convenção Batista Brasileira. Inclusive, né, precisarei estar ali em Foz a partir do dia 21 para poder apresentar esse relatório do nosso planejamento estratégico como denominação para o nosso Brasil para os próximos 5 anos. Mas é com alegria que eu estou aqui como servo de Deus e apresento para vocês a minha família, Ione, que tem sido a minha esposa há 30 anos, meus 2 filhos, o Luiz Henrique, o mais barbudo, né, que já está com 29 anos, ele é contador e auditor de uma empresa internacional, e o meu caçula, que é o Marcos Vinícius, que é um psicólogo. E na foto seguinte, vocês veem aí também a honra que Deus nos deu de já sermos avô do Noah, que tem 1 ano e 8 meses, que tem sido uma alegria para a nossa casa. E aí os irmãos podem ir para a próxima tela, onde a gente então quer compartilhar com a Segunda Igreja Batista em Petrópolis nessa noite sobre Diga ao meu povo, marche. Você pode repetir isso? Só as vozes femininas? As vozes masculinas? Diga ao meu povo, juntos mais uma vez, diga ao meu povo, marche. Meus irmãos, tenho certeza quantas lutas os irmãos tiveram nesse ano de 2023, mas quantas vitórias os irmãos tiveram. Mas em todo tempo, e vamos lá pessoal, vamos ficar de pé, né? E em todo tempo a palavra de Deus que foi dada a Moisés, é essa palavra que quero muito dar aos irmãos nessa noite. Segunda Igreja Batista em Petrópolis, marcha. Segunda Igreja Batista em Petrópolis, marcha. E marcha para a glória do nosso Deus. E é por isso que há um hino que nós vamos cantar agora que já fala sobre isso. Marcha, igreja, marcha avante. Não fica olhando para trás, porque nós não somos o povo que retrocede, nós somos o povo que avança, mirado em Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Sim, marcha e avança.
dessa forma a gente aterriza no texto bíblico. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus, vou ler a primeira vez e logo em seguida quero convidar a todos vocês para que leiam junto comigo. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marcha. Agora só os irmãos... Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, estamos resignados à Tua vontade, com muita gratidão no nosso coração, de podermos, ó Pai, pela Tua graça, misericórdia e bondade, estarmos vencendo, ó Deus, o ano de 2023. E temos, ó Deus, a certeza indelével que vamos passar por 2024 com a mesma graça, misericórdia e bondade. E agora, ó Deus, quando a Tua palavra é lida, que através dela, cada um de nós, ó Deus, possa ser exortado, possa ser, ó Deus, edificado, aperfeiçoado, para que possamos, ó Deus, marchar em todos os tempos das nossas vidas, em todas e quaisquer circunstâncias. Fala, ó Deus, através da Tua palavra e usa-me conforme a Tua vontade. Assim eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, ele nos traz uma ambientação bíblica. E qual é essa ambientação bíblica? A gente vai perceber que é um tempo da desambiguação. Todas as vezes que eu penso no final de ano, eu penso que é uma hora da gente desambiguar, isso é, da gente fazer uma grande retrospectiva, e nessa retrospectiva a gente sedimentar aquilo que é bom, que é eficaz, aquilo que agrada a Deus e que traz alegria ao nosso coração, mas é tempo também da gente rever algumas questões na nossa vida. Esse texto, meus irmãos, de Êxodo capítulo 14, versículo 15, ele vem depois de 430 anos, quando os irmãos se lembram que ali no final de Gênesis, chega ao Egito algo em torno de 70 pessoas, e 430 anos depois saem quase 2 milhões de pessoas. Só que nesses 430 anos, eles perderam o contato com Deus, eles perderam o contato com o culto, eles perderam o contato com a palavra de Deus, eles perderam o contato, inclusive, com a língua hebraica, eles perderam os seus costumes, e eles então vão para o deserto. E nesse deserto, Deus manda eles marcharem. Uma marcha que poderia levar algumas semanas, no máximo um mês, uma marcha que levou então 40 anos, exatamente porque o povo, mesmo no deserto e depois de 430 anos, eles não conseguiram desambiguar daquilo que eles aprenderam, então, no Egito durante aqueles 430 anos. E muitas das vezes, meus irmãos, passa um ano, entra outro, e a gente não consegue ver modificações nas nossas vidas, porque a modificação na igreja só acontece a partir que a modificação aconteça na minha vida, justamente porque a gente não faz algumas considerações muito pessoais. A gente acaba domesticando algumas coisas que nós não queremos mexer de forma alguma, e assim estava acontecendo com aquele povo. E aquele povo, então, quando começa aquela caminhada, eles então já começam a ouvir que o coração de Faraó endureceu e que Faraó tinha pelo menos colocado uns 600 carros de guerra atrás deles, e eles estão no lugar que eu chamaria de sinuca de bico. Eles estão no lugar onde eles têm montanhas dos dois lados, eles têm um mar à frente, eles têm Faraó e o exército obstinado a destruir o povo, e Deus dá a ordem, marcha. E muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus dá a ordem para a gente marchar, a gente fica meio que estagnado, hipnotizado, anestesiado, porque parece que o que Deus manda a gente fazer não tem lógica. Mas eu quero dizer para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, daqueles mais jovens aos mais amadurecidos aqui, as coisas de Deus não precisam fazer lógica.
As coisas de Deus, elas são desafiadoras para que eu e vocês, a gente possa crescer, aperfeiçoar e fazer muito mais pela obra do Senhor. E a gente precisa entender que quando a igreja é desafiada, quando a igreja é perseguida, quando a igreja sofre por uma obstinação de alguém que deseja muito impedir o nosso avanço, é que dessa maneira é que nós estamos no caminho certo. Algo que sempre vem ao meu coração quando passo pelo ministério, os irmãos viram ali logo na minha primeira apresentação, 25 anos de ministério pastoral, digo para os irmãos que sou batizado desde os 7 anos de idade, foi em 1975, a maioria de vocês nem tinha nascido ainda em 75, e eu já era batizado. E eu digo para vocês que meus melhores dias foram dentro de uma igreja, e os piores também. Mas eu nunca estive nem estou dentro da igreja e dentro do reino de Deus por causa das pessoas. Eu estou no reino de Deus e dentro de uma igreja por causa de Jesus Cristo, meu Salvador. Porque Ele nunca decepciona. Eu tenho certeza que se vocês olharem agora para um passado recente, de repente você teve uma decepção, quem sabe hoje mesmo com alguém. Mas quando você está firmado no Senhor Jesus, você pode ter certeza que a perseguição, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo na sua palavra, né, chamada de bem-aventuranças, ele termina dizendo assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, fizerem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se você é perseguido, como o povo estava sendo perseguido, meus irmãos, saiba que há um caminho de triunfo. Mas para isso você precisa estar disposto a marchar. E quando o povo, então, ouve e começa a ver a poeira dos cavalos de Faraó atrás dele, começa o reclame, e o povo então começa a pensar, a retroceder, e Moisés então usa da palavra dizendo assim: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor o resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, o próprio Deus lutará por vocês, fiquem calmos. Segundo a Igreja Batista em Petrópolis, mesmo vivendo aí mais de 2 anos sem aquela voz pastoral titular da igreja, mas essa igreja nunca ficou sem Deus. Nunca ficou sem a presença de Deus, nunca ficou sem o mover do Espírito Santo do Senhor, e isto nos basta. A presença do Senhor nos basta. E Ele manda a gente ficar o quê? Calmo. Moisés disse isso. E ao dizer isso para o povo: calma, gente, calma, Deus pelejará por nós. Moisés então vai clamar, e o próprio Deus chega para Moisés e diz assim: está clamando a mim por quê? Você já sabe o que tem que mandar o povo fazer, diga para o povo: marcha, continua, avante, porque os homens mudam, os homens passam, mas o nosso Deus permanece para sempre. Os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. E essa palavra de Deus que quero então muito compartilhar com a Segunda Igreja Batista em Petrópolis nessa noite, dizendo: Segunda Igreja Batista em Petrópolis, marcha, marcha, meu irmão. Mas para marchar nós precisamos ter 3 atitudes. E a primeira atitude, o pessoal da mídia vai me ajudar lá, é marchar com gratidão. Marchar com gratidão. Você pode ler isso que está sendo colocado lá agora? Marche com gratidão. Marche com Gratidão. Meus irmãos, o que é marchar com gratidão? Aquele povo, depois de 430 anos, ele precisava entender que se eles, mesmo no Egito, depois da morte então de José principalmente, morte de Faraó, os irmãos vão perceber que nesse cenário ninguém mais sabia sequer quem foi José 430 anos depois. Ele virou apenas um item na história. Mas Deus permaneceu abençoando aquele povo. Mas para que a gente marche, para que eles pudessem marchar e para que a Segunda Igreja Batista em Petrópolis possa marchar com gratidão, a gente precisa sempre entender que nós precisamos oferecer para Deus o melhor. Nunca é o pior. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quem sabe você vem a um culto na quarta-feira, vem um culto no domingo, vem no culto dessa noite de final de ano, porque você foi colocado na escala para cantar, para tocar, na escala para poder reger, na escala da escola bíblica. Mas nós não temos
que servir ao Senhor só porque nós estamos na agenda. Nós servimos ao Senhor porque nós queremos oferecer a Ele o nosso melhor. Quando você recebe alguém na sua casa, você não quer oferecer o melhor? Você não fica preocupado com o menu, você não fica preocupado, né, com a louça que vai colocar, fica preocupado com a etiqueta. Todas as vezes que você quer marchar com gratidão, você precisa oferecer o melhor para o Senhor. E para que você ofereça o melhor para o Senhor, você precisa estar disposto a servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com Alegria. não por obrigação, é sempre com alegria. Mas, pastor, às vezes é difícil, porque tem gente que fica me alfinetando. Aprenda a sorrir, a se alegrar, mesmo com a alfinetada. Porque, querido, ninguém joga pedra em árvore que não dá bom fruto. Olha, eu, garoto lá da Baixada Fluminense, né, mesmo crente, mas quando eu passava perto de uma mangueira, que tinha uma manga carlotinha, nessa época de verão, ela já cheirava de longe, e era uma tentação. E eu tentava jogar uma pedra, jogar uma marimba, tentava pegar um galho, alguma coisa para poder pegar a manga, sabe? Se estão tacando pedra em você, é porque você tem dado fruto que agrada ao nosso Deus. Continue servindo ao Senhor com alegria e aproveite para que nessa caminhada você desfrute da amizade do Senhor, porque o Senhor não desejou na sua última oração intercessória ter servos, porque ele disse assim, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ele quis ter amigos, porque os amigos sabem o que o seu Senhor faz, e nós somos um reino de amigos, e por isso, como um reino de amigos, nós podemos oferecer ao Senhor a nossa melhor adoração, adoração que não é só no templo, adoração que é em todo lugar aonde nós estamos. Eu compartilhei com alguns poucos irmãos aqui, eu deixei o ministério da Primeira Igreja Batista em Saracuruna no último dia 31 de julho. E desde então, como que eu estou sustentando a minha casa? Eu estou sendo motorista de Uber. E hoje, por exemplo, os irmãos verem como que é bom a gente marchar com gratidão. Antes de vir para Petrópolis, eu falei com o irmão Carlos, vou chegar nem em cima da hora que eu vou ter que trabalhar. Mas hoje entrou uma senhora no meu carro. E ela chegou e falou assim, eu vi no seu perfil que você é um pastor. Eu estou precisando tanto de uma oração. Percebe isso? E eu falei assim, e eu vou fazer a oração pela senhora. E ela está falando assim, eu estou indo passar a noite de virada de ano no hospital com meu pai. E eu falei, eu sei que é isso. O doutor Marcos sabe que eu passei uma virada de ano com o papai internado também. É difícil. Mas Deus vai te sustentar. Mas a gente só faz isso quando a gente se apresenta com gratidão ao nosso Deus. E às vezes você não consegue ser grato justamente porque você começa a ver os defeitos de alguém. E há uma história, então, que quero contar para vocês antes de nós cantarmos o próximo louvor. Essa história diz que havia um armário de ferramentas, e nesse armário de ferramentas precisava haver uma assembleia. Eu acho que era um armário de ferramenta batista, que gosta muito de assembleia. E nesse armário de ferramentas, um martelo tentou presidir a reunião, e alguém logo reclamou, martelo não, porque o martelo às vezes dá uma pancada muito forte na mesa e assusta a gente. E o martelo falou, não quero dirigir vocês, desde que nós não sejamos dirigidos pelo parafuso, porque o parafuso dá muitas voltas, é muito prolixo, ele nunca chega a lugar nenhum. E o parafuso também disse, eu não quero presidir vocês, desde que nós não sejamos presididos pela lixa, porque a lixa às vezes ela é tão áspera que ela chega a sangrar. Mas a lixa falou, também não quero presidir vocês, desde que nós não sejamos presididos pelo metro, porque o metro fica medindo todas as palavras, chega a ser chatíssimo o metro, e com isso a porta do armário é aberta. E o carpinteiro chegou, e o carpinteiro pegou o martelo, pegou o parafuso, pegou a lixa, pegou o metro, pegou outras ferramentas e começou a trabalhar, e depois de algumas horas de trabalho havia uma mesa pronta, útil para alguém. Ele então limpou todas as ferramentas, guardou no armário, fechou a porta e a assembleia recomeçou, e o serrote usou da palavra. Eu sou encantado com esse carpinteiro, porque ele não pega o nosso pior, ele pega o nosso melhor e ele faz uma grande obra.
na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades, mas Deus quer usar as suas qualidades para que você marche e para que você marche com gratidão. E para que você marche com gratidão é preciso dar graças ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, e eu quero muito que vocês cantem junto com a gente. Vamos louvar ao Senhor, reafirmando isso com esse cântico. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém, irmãos? Tome seu assento, marche com gratidão. Mas há uma segunda necessidade para que a gente possa atender ao chamado de Deus. Segunda Igreja Batista em Petrópolis marcha, mas marcha com fé. E meus irmãos, nós sabemos pelo escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ah, meus irmãos, os nossos queridos irmãos que estavam saindo do Egito depois de 430 anos, eles estavam precisando marchar por vista. E nós não somos o povo que marcha por vista, nós somos o povo que marcha por fé. E quando eles olhavam, eles só conseguiam ver montanhas do lado, só conseguiam ver Faraó e o exército atrás, só conseguiam ver o mar à frente. E para eles, então, havia uma impossibilidade. Eles esqueceram de olhar para o alto, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Entenda uma coisa, que nós não precisamos ver para ter fé. Nós temos fé para ver as coisas acontecerem. A gente exercita a fé. Quando você vem a um templo como este, todos os dias que a igreja se reúne, você vem aqui para se aperfeiçoar. Você não vem aqui para receber o culto, você vem aqui para cultuar a Deus. E junto com seus irmãos serem aperfeiçoados na sua fé, serem aperfeiçoados nos seus dons espirituais, para que você possa fazer mais e melhor para a honra e glória desse Deus. Mas muitas das vezes o que impede a gente de andar, de marchar por fé? É que a gente dá muito ouvido ao nosso coração. E Jeremias, ele já vai falar lá no capítulo 17, versos 9 e 10, cuidado com o coração, porque o nosso coração geralmente ele é enganoso, e ele acaba confabulando coisas que são más. E com isso, então, ele faz com que a gente tenha pensamentos que duvidam do próprio Deus. Que Deus não é capaz de fazer as coisas.
Eu me lembro que eu fiz 30 anos de casado agora. 6 meses antes de casar, a minha esposa recebe um diagnóstico de um médico que disse assim: vocês não poderão ter filhos. Mas a gente resolveu o quê? Dobrar os joelhos diante do médico dos médicos. E nós temos 2 para a honra e glória de Deus. E nós até tentamos o terceiro. E o terceiro nós tentamos 10 anos. E o médico do médico falou: não, a sua bênção é só 2. 3, não. E a gente atende ao médico dos médicos. E é por isso que a gente marcha, então, por fé. E quando você marcha por fé, Ele vai te moldando, Ele vai te mudando, Ele vai te transformando, Ele vai te aperfeiçoando. E aí você começa a colocar Deus acima das pessoas. A sua prioridade é Deus. Lembra-se que Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer primeiro as demais coisas. E as demais coisas ali era só comer, beber e vestir. Eram as 3 coisas que Jesus estava tratando naquele texto: comer, beber e vestir. E de repente você fez já alguns prognósticos, quem sabe alguns pedidos para o ano de 2024, mas o seu pedido constante para todos os anos da sua vida é: Senhor, me ajude a marchar com fé, me ajude a romper com fé, porque quando você tem fé, você jamais perde o foco. Quando você tem fé, você jamais perde a determinação. Quando você tem fé, você será uma pessoa comprometida com Deus da palavra e com a palavra de Deus. E quando você tem fé, você, meus irmãos, ninguém te para. E quando você rompe em fé, e que você mostra esse seu comprometimento com Deus, Deus se alegra com esse seu comprometimento de fé. Isso me faz lembrar de uma festa de aniversário. Era a festa de aniversário de um fazendeiro. E logo de manhã, então, no celeiro, começaram a tentar fazer uma festa surpresa para esse fazendeiro. E o galo logo se levantou e disse assim: fica tranquilo, porque a cantoria é comigo. A galinha também logo se apresentou: fique tranquilo com a comida, porque a comida será comigo, ovos não há de faltar. A vaca também logo se apresentou e falou: olha, a bebida vai ser regada, muita bebida, muito leite. Mas o galo, a galinha e a vaca depois ficaram olhando para o porco. E ficaram olhando para o porco. E nada ouviram. Porque tudo que o porco fosse oferecer tinha que dar a vida. A gente ama dizer que Jesus Cristo deu a vida por nós e que o sacrifício dele é suficiente, e é mesmo. Mas ele nos ordena: marche com fé, rompa com fé. E para romper com fé, ele precisa então que você esteja disposto a entender que a sua vida é muito menos importante do que a honra e a glória do nosso Deus. Por isso, rompa em fé, querido. Marche com fé, segundo a Igreja Batista em Petrópolis. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com
quero ouvir só a igreja rompendo em fé. Vamos lá? Rompendo em fé. Os irmãos. Minha vida se revestirá do teu Pode ficar melhor, hein? Rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vamos juntos? Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Segunda Igreja Batista em Petrópolis, marche com gratidão, marche com fé, mas em terceiro e último lugar, marche para a glória de Deus. Você pode ler isso ali que está escrito agora? Marche Para a glória de Deus. Meus irmãos, diante daquela sinuca de bico, diante daquela situação, ouvir pela boca de Moisés, marcha, e só ver um mar à frente, parecia uma loucura. Mas fato é, quando você vive para a glória de Deus, e você acredita na glória de Deus, aquilo que parece impossível, querido, se torna em algo extremamente comum para esse Deus Todo-Poderoso. E bastou então que Deus falasse assim: rapaz, você não tem uma vara aí na sua mão? Estende a vara. E você vai ver como que as águas, elas vão ser divididas e o meu povo vai passar em terra seca. E sabe, queridos, a gente precisa aproveitar esses momentos que Deus nos dá. Eu costumo chamar isso de mimos de Deus para a nossa vida. Sabe aquele tempo assim de tempestade que parece que consumiu todas as nossas forças? Mas a tempestade não dura para sempre. Porque o nosso Deus não é mau, o nosso Deus é muito bom. E às vezes Ele nos permite passar pela tempestade da vida, e ela dura um pouquinho mais do que a gente queria, mas justamente para que a gente possa aproveitar a glória de Deus. E no meio então agora daquele mar vermelho, num tempo de cheia, quando eles atravessam a seco, e vem as duas muralhas de água, que estavam ali sustentadas, só tinha uma explicação: a glória de Deus. Os irmãos aqui que já fizeram aí o seu ensino médio, seu ensino fundamental, alguns que foram para a parte mais técnica, sabem que tentam de todas as maneiras diminuir o nosso Deus. Dizer que era época de seca, dizer N outras questões, mas ali só a glória de Deus. E a glória de Deus, meus irmãos, faz com que aquele povo comece a perceber que a mesma nuvem que levava a luz para o povo de Deus, era a nuvem que do lado de lá levava trevas para o Egito, para que ele não avançasse. A mesma glória de Deus que sustentou as águas para que o povo passasse e chegasse do outro lado, foi naquelas mesmas águas que nenhum egípcio que entrou ali sobreviveu, não ficou ninguém para contar a história. Porque Deus luta pelo seu povo. Deus está lutando pela Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Deus não desistiu dos irmãos, porque a igreja do Senhor foi feita para vencer. A igreja do Senhor foi feita para dar certo. E não só a igreja, a sua família é para dar certo, o seu casamento é para dar certo, os seus filhos são para dar certo, os seus netos são para dar certo, porque tudo que Deus faz é para dar certo. E geralmente, por que dá errado? Porque a gente quer que a glória seja da gente. Quando a glória é do Senhor, sempre do Senhor, é dele, por ele, para ele, eternamente. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E quando você não se ausenta do centro da glória do Senhor, você pode ter certeza que você vai atravessar o mar e você vai chegar do outro lado e cantar o hino de vitória. Isso me faz lembrar de um testemunho missionário. Um missionário inglês,
que foi criado numa igreja. Ele foi aluno de escola bíblica e foi professor de escola bíblica. Ele se formou em medicina e resolveu dar um tempo da medicina na África. Ele estava num lugar muito pobre, onde ele tinha que atender pessoas numa tenda. E certo dia vieram 4 homens trazendo uma mulher grávida de um parto muito difícil. E veio junto já uma menina de 3 anos que ela já tinha. E o parto realmente foi muito difícil, conseguiram salvar a criança, mas a mãe morreu. E o médico então pediu, a criança está muito fria, precisamos aquecer essa criança, traga a coberta, traga o lençóis, traga o que vocês tiverem de tecido, vê se tem uma bolsa de água térmica, aquece uma água, e aquecer a água, e quando colocaram na bolsa de água térmica, a bolsa estava furada. Mas aquele missionário, pastor, médico, tinha ensinado as crianças a orar. E as crianças acreditavam na glória de Deus. E uma das meninas, então, chamou as outras crianças, vamos orar. E ela fez aquela oração de criança. Papai do céu, se tu és Deus, manda uma bolsa térmica para cá. E se tu és Deus, manda uma boneca também, para que a minha amiga pare de chorar. E às vezes a gente não acredita nas orações das crianças. Orou, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, apareceu o caminhão do correio. E tinha uma caixa que tinha saído de Londres há 4 meses antes. Uma caixa grande. E quando a caixa chega, assim, quem já foi à África sabe disso, né? Quando a caixa chega, o vilarejo inteiro vem para ver o que tem na caixa. E geralmente se espera comida, roupa, remédio. E a menina que orou estava atenta. Se essa caixa foi Deus que mandou, e daqui a pouco alguém disse, a bolsa térmica veio. E ela disse assim, mas se foi Deus que mandou, o meu Deus não faz nada pela metade. A boneca também veio. E lá no fundo da caixa tinha a boneca. De repente, querido, está chegando o finalzinho de 2023. Aquela bênção que você está pedindo ainda não chegou, mas o nosso Deus nunca chega atrasado. O nosso Deus nunca deve nada a ninguém. E tudo que Deus faz é perfeito. Por isso, quem marcha para a glória de Deus, pode chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Que esta noite, noite de passagem de ano, já seja o momento de você já profetizar, de você acreditar, o meu Deus está lutando por mim, e eu creio na glória de Deus, e eu também vou fazer como o povo de Israel fez, eu vou atravessar, e eu vou chegar lá, e eu vou cantar o hino da vitória. Vamos louvar, gente? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrirá.
Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel e o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Não senta não, irmão, fique em pé. Concluindo então a mensagem, diga à segunda igreja batista de Petrópolis: marcha, marcha com gratidão, marcha com fé e marcha para a glória de Deus. Vamos ver se vocês vão guardar esse tripé aqui. Marcha com gratidão, marcha com fé e marcha para, mais uma vez, marcha com gratidão, marcha com fé e marcha para glória de Deus. E por que nós podemos marchar? Porque o nosso general é Cristo. Amém, irmãos? O nosso general, ele é Cristo. E quando ele manda, a gente faz. É isso que a gente vai cantar terminando a mensagem dessa noite. Mas eu quero só que você entenda uma coisa. Marcha, irmão, marcha, irmã, na alegria ou no choro. Marcha com ou sem pastor, marcha na saúde ou na enfermidade, marcha no nascimento ou no luto, marcha se está empregado ou desempregado, endinheirado ou endividado, marcha, irmão, marcha, irmã, marcha entendendo e mesmo sem entender, marcha saciado ou na fome, marcha na paz ou na guerra, marcha enfrentando o amor ou o ódio, marcha gemendo ou sorrindo, mas marcha, irmão, não para de marchar, porque nós somos obstinados a marchar. E quando você marcha, o céu se alegra, Deus se alegra, o nosso general se alegra, o inferno nos odeia. Eu posso imaginar como que no inferno agora há uma reunião. Tentamos acabar com ele em 2023. Não conseguimos. Vamos ter que caprichar mais em 2024. Pode caprichar, porque o nosso general é Cristo. Amém. E a vitória, ele já nos deu lá na cruz do Calvário. E a igreja, quando foi constituída, nem as portas do inferno podem prevalecer contra nós. Por isso, marcha, meu irmão, marcha, minha irmã, marcha com gratidão, marcha com fé, marcha para a glória de Deus, só não para de marchar, porque o nosso general, que é Cristo, diz: marcha. Marchemos então? Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha toda.
pelo Messias. Marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que a tua palavra, Deus, possa ter vindo ao encontro de cada coração. Amém. E da mesma maneira, ó Deus, como marchamos em 2023, que a nossa marcha possa ainda ser melhor e maior no ano de 2024. E Deus, nos ajude a marchar sempre com gratidão, com fé e para a glória do teu nome. Amém. Que nada e nem ninguém faça a gente retroceder, mas que possamos, ó Deus, marchar e tornar o teu nome grande, o teu nome exaltado, o teu nome conhecido em toda a Petrópolis. Continue, ó Deus, abençoando a segunda igreja batista em Petrópolis. Faça o melhor do Senhor para essa igreja. E ajude, ó Deus, para que desde o mais novo ao mais encanecido, todos eles continuem marchando em gratidão, com fé e para a glória do Senhor. Assim nós oramos com gratidão, no nome bendito, forte, santo, doce do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o povo de Deus diz... Amém. E louvado seja Deus. Tome seu assento. Meus irmãos, gente boa, obrigado. Júlio, sua equipe, obrigado. Carlos, obrigado. Igreja, obrigado. E guarde essas três coisas. Marche com gratidão, com fé e para a glória de Deus em todo o ano de 2024.